A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, a Escola Dominical, esse quarto trimestre do ano 2023, onde nós estamos estudando a revista que tem o tema E até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Essa é a revista do nosso trimestre. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 11, que será estudada de forma presencial no dia 10 de dezembro de 2023, e tem o título Missões e a Igreja Perseguida. Né? Hoje nós estaremos dando, só de certo modo, uma continuidade ao assunto da aula passada, onde nós tratamos ali a respeito da janela 1040. Falamos que nessa região um dos maiores desafios é a perseguição à igreja, e boa parte da igreja que é perseguida nos dias de hoje de forma mais intensa se encontra na região da janela 1040. Então hoje iremos falar a respeito desse tema que para muitos cristãos brasileiros não é um tema comum, porque muitos não tomaram ainda conhecimento, não se conscientizaram a respeito da perseguição que há à igreja, não somente uma perseguição psicológica, uma perseguição emocional, mas muitas vezes uma perseguição física que chega em determinados momentos até a morte. Muitos cristãos são mortos por confessarem a fé em Jesus no mundo de hoje, nos dias de hoje. E, infelizmente, muitos cristãos brasileiros não têm conhecimento disso. Quando a gente fala a respeito de uma igreja perseguida, pensam de sua forma, né, um certo modo de perseguição, mas não tem ideia da forma como a igreja ela é perseguida nos dias de hoje. E o texto áureo se encontra em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, que nos diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, né? Viver piamente, né? Viver de forma piedosa, viver da forma correta, de forma santa, em comunhão com Deus, né? Paulo está falando aqui dos verdadeiros cristãos, porque a gente sabe que existem aqueles cristãos nominais, aquelas pessoas que dizem ser cristãos, mas que não são. Essas pessoas acabam por não sofrer perseguições e são daqueles que dizem que a igreja não sofre perseguições, porque eles não sofrem e acham que a igreja não sofre perseguição. A verdade prática nos diz que precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Né? E aqui a gente deve ressaltar, desde o início, que esses cristãos, apesar de toda a perseguição que sofrem, crescem cada vez mais. Eu não diria nem apesar, né? Eu diria que devido até à perseguição que sofrem, crescem cada vez mais em sua fé no Senhor Jesus. Né? Então a perseguição ela faz com que eles tenham mais confiança, com que eles tenham mais fé em Cristo Jesus. Né? E como a gente viu na aula passada, uma das armas que fazem parte da armadura de Deus é a fé, né? Que é o escudo para suportar os dardos do inimigo. Então, quanto mais eles passam por dificuldades, a gente sabe que as provas elas trazem justamente essa experiência cristã, quanto mais provas eles passam, mais perseguições, mais dificuldades, mais amadurecimento eles terão, mais fé, mais confiança, e vão suportando cada vez mais os ataques do inimigo. Né? Isso é o que acontece com esses cristãos, e isso é a lição que eles têm para passar para nós, porque talvez muitos pensem, eles nesses países que são perseguidos, eles não têm tanta liberdade para estudar teologia, para aprender isso, aprender aquilo outro, como a gente tem aqui. Isso é algo bom, né? Isso não é algo ruim, isso é algo bom. Esse privilégio que nós temos de ter essa liberdade de culto, essa liberdade de estudar, de pregar a palavra de Deus aqui em nosso país. Mas os cristãos lá de fora, que muitas vezes não têm essa liberdade, não têm um acesso à palavra de Deus, eles têm algo que muitos que estão aqui não têm, que é esse privilégio de, em meio às perseguições, aumentar cada vez mais a sua fé, a sua confiança em Deus. Porque muitos que estão aqui estudam a palavra, se capacitam, vão atrás de aprender, de ter conhecimento da palavra de Deus, mas quando a sua fé é colocada em prática, aí ele vacila, aí ele desliza, aí ele não permanece firme, porque não tem o escudo da fé
não têm a experiência cristã que esses cristãos, em meio às perseguições, desenvolvem no dia a dia. Então aqui a leitura bíblica em classe está em Atos, no capítulo 6, versículos 8, 9, 13 e 14, e no capítulo 8, versículos 1 ao 4, que fala ali da perseguição e do martírio de Estevão, né? Nós iremos falar aqui da perseguição no início da igreja, né? E veremos que a perseguição à igreja é uma realidade desde o seu início, né? Então estaremos falando da perseguição no início, né, da história da igreja, logo após o período de Pentecostes, a igreja já passou a ser perseguida, e também falaremos dos desafios, né, da igreja na atualidade e as principais fontes de perseguição à igreja no mundo atual, né? E também veremos as formas de se envolver, de se engajar e de ajudar a igreja perseguida, né? Então veremos isso aí em 3 tópicos na lição. Os irmãos façam a leitura, né, das lições. Quem não tem a lição, né, adquira, ainda que já esteja no final do trimestre, se o irmão tiver acesso para comprar a lição, adquira, porque é algo importante você ter essa lição em sua biblioteca, seja ela no formato físico, também existe no formato digital, para que o irmão mais à frente possa ter acesso a esse material para preparar um estudo, para preparar uma pregação e falar a respeito do assunto. Esse assunto aqui é um assunto que não é para ser debatido somente hoje, mas eu diria que em todos ou quase todos os cultos de obra missionária, esse assunto deve ser tratado. Essa pauta, esse assunto deve ser levantado no culto de obra missionária para que a igreja tome conhecimento a respeito da igreja perseguida e possa se envolver, possa se engajar, possa orar, possa contribuir e, quem sabe, Deus vocacionando, possa até ir para lá, para esses países onde a igreja ela é perseguida, onde há uma dificuldade de se pregar a palavra de Deus e levar o evangelho às pessoas que ainda não ouviram falar do Senhor Jesus. Então, a gente vê aqui o autor começa dizendo que a igreja ela nasceu em um contexto de perseguição, né? Ele fala aqui da perseguição contra Estevão, né? E na verdade a perseguição à igreja, ela teve início ali ainda em Atos no capítulo 4, né? Ali logo após o Pentecostes, com a prisão de João e de Pedro, né? Pedro e João foram presos e a gente vê que ali foi onde se iniciou a perseguição à igreja. Mas aqui esse episódio de Estevão que o autor traz mostra a intensificação da perseguição contra aqueles que declaravam a sua fé no Senhor Jesus, né? Essa intensificação ela teve início a partir do assassinato de Estevão, né? Que veio a ser o primeiro mártir do cristianismo, né? Da igreja cristã. A gente vê aqui, o autor traz no capítulo 8, dos versículos 1 ao 4, né? Mostrando que essa perseguição ela teve, então, ali uma intensificação a partir do martírio de Estevão, né? A gente vê no versículo 1, ele diz assim, Atos 8:1, e também Saulo consentia na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então você vê aqui a perseguição tendo um papel fundamental no início da igreja, né? A gente vê que essa perseguição, na verdade, ela já havia até sido anunciada pelo Senhor Jesus, né? Jesus fala aqui, se nós abrimos em João, no capítulo 15 e no versículo 20, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 20, Jesus disse o seguinte: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Então você veja, Jesus disse, se me perseguiram, também perseguirão a vós, né? E a gente vê que realmente, né, Jesus ele tanto anunciou essa perseguição, e também no capítulo 16, versículo 33, ele diz, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então ele fala que passariam por aflições, por perseguições, por provações, por tentações, mas é para nós termos
bom ânimo, estarmos felizes, alegres até por estarmos sendo perseguidos, porque se estamos sendo perseguidos é porque estamos vivendo verdadeiramente o Evangelho. Então Jesus tanto anunciou como também viveu essa perseguição, né? Acabou sendo perseguido tanto ali de forma política, né, pelo Império Romano, como também perseguido de forma religiosa, né, pelos judeus. Já no caso de Estevão, a gente vê que os agentes ali da perseguição foram aqueles judeus invejosos, né, movidos ali pela inveja contra a sabedoria de Estevão, né, a sabedoria dada pelo Espírito Santo de Deus. A gente vê aqui em Atos, no capítulo 6, os versículos 9 até o 11, diz assim: E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: Ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Você vê aqui, eles não conseguiam vencer Estevão no debate, isso porque Estevão era cheio do Espírito Santo de Deus, não há como vencer o Espírito Santo de Deus, e aí movidos pela inveja, pela raiva que estavam ali de não vencerem ele naquela disputa, eles subornaram homens para que mentissem, levantassem falso testemunho contra Estevão para que ele, ao final de tudo, fosse ali morto, né? Acabou sendo morto diante do Sinédrio, né? E aqui nós vemos que a morte de Estevão, ela serviu como uma virada de chave para a igreja, né? Já que ali após se iniciar uma grande perseguição, muitos irmãos acabaram saindo de Jerusalém e se espalhando, né? Ali pela Judéia e pela Samaria, como a gente vê em Atos no capítulo 8, versículo 1, e levando o evangelho, né? Como diz no versículo 4, ó. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Atos 8:4. Então esses irmãos que foram dispersos aí foram levando a palavra de Deus aos outros lugares, né? Então aquele mandado de Jesus lá de Atos capítulo 1, versículo 8 acabou se cumprindo ali em Atos 8:1, né? A igreja, ela havia sido já revestida pelo Espírito Santo, mas não havia ainda saído, espalhado o evangelho pela Judéia, Samaria até os confins da terra. E ali, a parte da perseguição, a igreja passou a levar o evangelho, e ali o evangelho se espalhou até os confins da terra. Então, a perseguição na igreja primitiva, ela vinha de várias partes, né? Vinha dos judeus, vinha do Império Romano e até mesmo de alguns que se diziam cristãos, né? Que, principalmente Paulo, foi bastante perseguido por pessoas que estavam dentro da igreja local, se dizendo cristãos, mas estavam perseguindo ali o apóstolo dos gentios. E durante e após até a era apostólica, né, vários imperadores romanos, precisamente 10 imperadores romanos, estiveram envolvidos na perseguição contra o cristianismo, né? O mais aí que é ressaltado, né, entre eles e que violentou bastante os cristãos foi o caso de Nero, nesse período em que houve o martírio ali de Paulo e de Pedro, né? Foi responsável pelo martírio de Paulo e de Pedro. E esse período foi um período de grande terror para a igreja, né? De martírio, muitos cristãos foram martirizados por causa do evangelho. Ali o Coliseu, né, era utilizado, existem vários livros, né, de registros a respeito disso daí. Pessoas eram mortas por causa da fé cristã, né? Pais eram jogados aos leões com seus filhos, e ali a gente vê que eles mantinham a sua fé até o fim, firmes, né? Como a gente falou até na aula passada. Estar firme não significa que Deus vai dar o livramento da morte. Nós devemos estar prontos para morrer pelo evangelho. E esses cristãos ali na igreja primitiva estavam preparados para isso, né? Os pais entravam ali com seus filhos nos braços e eram mortos por causa da sua fé no Senhor Jesus. A gente vê que Tertuliano, aí por volta do ano 200, ele disse a conhecida frase, né? O sangue dos mártires
é a semente da igreja, né? Isso porque muitos morriam ali por causa do evangelho e a igreja ela crescia cada vez mais. Então, quanto mais pessoas eram mortas por causa da sua fé em Cristo Jesus, mais a igreja ia crescendo, mais a igreja ia se expandindo, né? Porque, apesar deles estarem presos, sendo mortos, a palavra de Deus estava livre e viva, atuando na vida das pessoas e convertendo pessoas ao Senhor Jesus, ao Evangelho de Cristo. E Paulo ele estava convencido, né, de que não há um caminho fácil para os verdadeiros cristãos, né? Como a gente leu aqui o versículo no texto áureo, né? 2 Timóteo, 2 Epístola de Paulo, Timóteo, capítulo 3, versículo 12, ele diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então Paulo, ele sabia que aqueles que quisessem viver realmente o Evangelho de Cristo, eles iriam padecer perseguições. Jesus também havia alertado isso, como a gente já leu aqui, João, capítulo 15, versículo 20, e João 16, 33. E o que a gente vê, na verdade, é que cristãos que vivem somente de nome, né, que dizem ser cristãos, são chamados cristãos nominais, eles acabam por não sofrer muitos inconvenientes, né, com relação à sua fé cristã, né? Não passam por perseguições pelo fato de se dizerem ser cristãos, porque são apenas de nome. Na primeira dificuldade, eles já deixam Jesus ali lá. Não sou crente, mas, né? E aí vai abdicando, abrindo mão da sua fé. Esses são os cristãos nominais, eles não passam por muita dificuldade, mas aqueles que são genuínos, que querem viver, como Paulo fala, piamente, piedosamente, querem viver ali de forma santa, de forma justa, de forma sincera, o Evangelho, estes, de certo, padecerão perseguições, sofrerão por causa do Evangelho, mas irão resistir, ficar firmes até o final, porque eles têm certeza e esperança da sua salvação. Então, esses cristãos que passam por essa perseguição, e Paulo, Jesus já havia alertado de que eles deveriam passar por isso, eles passam felizes, porque têm certeza de que aquilo ali é apenas passageiro e que no futuro há algo melhor para eles. Vale ressaltar aqui que há uma diferença entre sofrimento e perseguição, né? A gente vê lá no Portas Abertas, né? O site Portas Abertas, a gente já falou até na aula passada a respeito. Eles trazem lá a igreja perseguida versus igreja sofredora. Eles dizem que o sofrimento implica todos os esforços e sacrifícios inerentes ao cumprimento da missão cristã em qualquer lugar onde o cristão vive. Ou seja, todos os cristãos envolvidos aí na vida da igreja, eles podem se considerar cristãos sofredores. Todos passam por sofrimento, todos passam por aflições no seu dia a dia, né? O sofrimento, ele pode vir também aí de situações variadas no dia a dia, né? Como, por exemplo, angústia, doenças, questões familiares, problemas financeiros, tudo isso traz sofrimento, traz aflição para nós. Então, ele diz aqui, dizemos que o sofrimento é quando tais situações não são resultado direto de professar a fé cristã. Então, o sofrimento, ele é quando não é ali diretamente resultado da fé cristã. Veja, né? A perseguição, ela traz consigo sofrimento, mas nem sempre o cristão que sofre está passando por perseguição, né? Visto que a perseguição, ela implica ali em todo tipo de injustiça, de maus tratos e desrespeito aos direitos humanos, com o objetivo, veja bem, de impedir a proclamação do evangelho, né? Seja por parte do indivíduo, de um grupo ou de uma comunidade, né? Então a gente vê que a perseguição ela tem como objetivo impedir a proclamação do evangelho, afeta diretamente o cristão. Então você veja que está diretamente relacionado com o fato de você ser cristão. O sofrimento, muitas vezes, não está relacionado ao fato de você ser cristão, porque uma dificuldade financeira, um problema de família, todos passam, até aqueles que não são cristãos passam por esses problemas. Então você veja que o sofrimento, ele faz parte, né, daqueles que são perseguidos. Aqueles que são perseguidos, eles sofrem.
Mas nem todo que está sofrendo é por causa de uma perseguição, né? É bom deixar claro essa diferença, porque às vezes tem pessoas que estão sofrendo por alguma coisa, algum motivo, e diz que está sofrendo ali por causa do evangelho. E muitas das vezes aquele sofrimento não é por causa do evangelho, não é porque é cristão. Ah, eu estou passando por uma prova, mas é porque eu sou cristão. Não. Às vezes vem uma dificuldade financeira por causa de uma atitude errada que a pessoa tomou. Às vezes é um problema familiar, consequências também de atitudes erradas. Muitas das vezes aquilo não é por causa de que é cristão. Então a perseguição está diretamente ligada ao fato de ser cristão, né? E vem aí o impedimento de pregar o evangelho. O que a gente pode aqui afirmar é que a perseguição nunca se afastou da igreja. Ela vem aí de várias fontes, né? Trazendo dificuldades para a vida do cristão. Que a gente pode citar a perda de amigos, cristãos que perdem amigos pelo fato de ser cristão, né? Então você pertencia a outra religião, quando aceita Cristo, acaba perdendo aqueles seus amigos, eles viram seus inimigos, né? Pessoas realmente que passam a lhe perseguir. Prejuízo financeiro, perda de emprego, boicote nos negócios, maus tratos pessoais, ofensas, violência física e emocional, destruição de bens e propriedades, prisão e até mesmo a morte. Todas as dificuldades, e ainda muitas outras, aqui são apenas algumas, são dificuldades que cristãos estão enfrentando no mundo hoje em dia. Milhões de cristãos são perseguidos todos os dias no mundo inteiro. Então Pedro, ele estava ciente, né? O apóstolo Pedro estava ciente da realidade da perseguição. E ele indica na sua epístola, 1 Pedro capítulo 4, nos versículos 16 até do 12 ao 16. Do 12 até o 16, ele indica aqui como é que nós devemos nos portar diante dessas perseguições. Ele diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Ele está dizendo aqui justamente para que eles não pensassem que aquilo estava acontecendo por causa de algum pecado, de algo errado que eles fizeram. Não, é porque aquilo ali deveria realmente acontecer. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E ele diz que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, veja, como cristão relaciona com aquilo que Paulo falou, né? Viver piamente, de forma correta, de forma justa. Se padece como cristão, né? E não padecendo porque é um homicida, porque é um ladrão, é um malfeitor, fez alguma coisa errada, né? Se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, né? Porque, infelizmente, muitas pessoas estão fazendo coisas erradas e dizendo que está sofrendo porque é crente, porque é cristão. E às vezes não é, às vezes é porque fez alguma coisa errada. Mas por isso que Pedro ressalta e deixa bem claro, porque com certeza tinha muita gente naquela época que também deveria ter esse costume, né? Fazendo coisa errada, dizendo que estava sofrendo pelo fato de ser cristão. Não. Se for realmente por causa do evangelho que você está sofrendo, glorifique a Deus, porque você está vivendo da forma correta. Né? Paulo também, né, mesmo ali perseguido, preso, ele sabia que deveria cumprir o seu papel, né, que era de pregar a palavra de Deus, até porque, mesmo ele estando preso, a palavra de Deus não estava presa. Né? Ele fala para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 8 ao 10. Ele diz assim: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor. Como malfeitor, não é que Paulo fosse um malfeitor, mas ele estava sendo tratado como aquilo ali por causa da palavra de Deus, né? Por pregar o evangelho. A gente vê aí a perseguição. Ele diz: mas a palavra de Deus não está presa. Portanto,
tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. O propósito do inimigo, ao perseguir a igreja, era o de fazer Paulo desistir. Era o de fazer Paulo desanimar. Porque se Paulo desistisse ali de pregar a palavra, as coisas iriam melhorar para ele. Mas ele sabia que mesmo estando preso, a palavra de Deus não estava presa. Então o que importava para ele era aquilo ali. Ainda que ele estivesse sendo tratado como um malfeitor sem o ser, ele estava ali disposto a sofrer tudo aquilo para pregar a palavra de Deus. E aqui entrando no tópico 2, a perseguição cristã na realidade, a gente vê que nos dias de hoje, a perseguição à igreja, ela continua de diferentes formas e também em diferentes intensidades, né, pelo mundo inteiro, né? Em alguns locais a perseguição ela é mais intensa, em outros menos, mas a perseguição está ali. E a ideia, nem que seja de forma gradual, é a de aumentar a perseguição à Igreja de Cristo. E a gente vê na lista dos 50 países que mais perseguem cristãos no mundo, divulgado ali pelo site Portas Abertas, nós percebemos os mais diferentes agentes de perseguição ao cristianismo, né? E aí a gente pode citar aqui alguns deles, como, por exemplo, a opressão comunista e pós-comunista, né? Países como Coreia do Norte, Cuba, China, que tem ali um sistema rígido de controle, né, sobre as igrejas que eles dizem ter nos seus territórios, né? Que, na verdade, são mais para a igreja de fachada, porque são controladas, só podem dizer aquilo que o Estado permite dizer. Então você vê ali que a dificuldade que é de ser cristão verdadeiro nesse país, né? Porque, na verdade, uma igreja que é controlada pelo Estado, que não pode falar o que realmente há na palavra de Deus, não é uma igreja de verdade. Infelizmente, a gente vê essa situação nesses países aí comunistas. Além disso, também, né, países aí que deixaram comunistas, como países da Ásia Central, né, que faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e que mesmo após deixar o sistema comunista, eles permanecem com essa opressão à Igreja de Cristo, né? E aí tem essas igrejas de fachada, mas que são controladas e que o evangelho não é pregado da forma autêntica, né? Então nós vemos também aí, além da opressão comunista e pós-comunista, a opressão islâmica, né? Isso daí é bastante até falado já nas igrejas, a respeito dessa situação de perseguição que ocorre aí em países, comunidades ou famílias, né, que são forçadas ao controle islâmico, né, do islamismo. E isso pode ser feito de forma gradual, né, um processo sistemático de islamização, né, aumentando cada vez mais a pressão na sociedade para que as pessoas abandonem as suas crenças e sigam o islamismo, ou até mesmo de forma abrupta, de forma repentina, né, pelo uso de força militar, né, no caso, a violência, né, que é o que a gente mais vê aí, né, e alguns dos grupos religiosos violentos que a gente pode citar aqui, no caso, o Boko Haram, né, que atua ali principalmente na Nigéria, mas atua também no Chad, Níger, Camarões, ali no continente africano. Também aqui o Estado Islâmico, né, que atua no Iraque e na Síria, oprimindo cristãos. O Hamas, no território palestino, que inclusive está em guerra agora com o Estado de Israel. E também podemos estar aqui o Al-Shabaab, né, que é um grupo terrorista islâmico que atua na Somália, perseguindo ali os cristãos. Outra fonte também de perseguição, outro agente de perseguição à igreja é o nacionalismo religioso, né? Nesse caso, é uma situação de perseguição em países, comunidades ou em famílias que são forçadas a ficar sob um controle de uma religião em particular. No caso aí, excluindo o islamismo, né? Já que a gente já falou da opressão islâmica, outras religiões, né? Como, por exemplo, o hinduísmo, o budismo, o judaísmo ou outra religião. Esse processo também pode ser de forma gradual, né? Aumentando a pressão de forma sistemática, ou de forma repentina, de forma abrupta, né? Através ali da violência.
Outro agente também de perseguição que a gente vê, em especial dos países que fazem parte dos 50, com maior índice de perseguição religiosa, e os daqui da América Latina, no caso a Colômbia, né? O México, que inclusive estava recentemente nessa lista também, hoje não está mais, mas estava até pouco tempo presente nessa lista de perseguição religiosa, porque são 50 países, né? Mas existem países também que são monitorados, né? Além desses 50, para avaliar a intensidade de perseguição. E a gente vê, no caso da Colômbia e do México, por exemplo, a corrupção e o crime organizado, né? Onde grupos, né, ou indivíduos, eles criam um clima de impunidade, de anarquia, né, sem poder, de corrupção, tudo isso visando receber algo em troca, né, um enriquecimento pessoal, né? E aí a gente observa dois ramos principais de atuação. Um é na corrupção nas estruturas estatais, né? Corrupção aí no Estado, e isso faz com que a gente abra os nossos olhos aqui no Brasil, porque esse tipo de perseguição aqui, que há na Colômbia e no México, é algo que aqui no Brasil também existe, e que se intensificar, a perseguição aumentará cada vez mais contra os cristãos. Então tem essa corrupção nas estruturas estatais e também a corrupção na sociedade devido ao crime organizado, né? E aí isso daí traz uma combinação, né, de pressões sistemáticas causadas aí por meio de violência, né? E se as pessoas não cumprirem com aquilo que essas estruturas estatais ou o crime organizado está impondo, elas serão punidas por aquilo ali, né? A gente observa também aí outro agente de perseguição, a intolerância secular, né? Isso daí está bastante em voga, principalmente aqui no nosso país e em outros países aí do Ocidente, a intolerância secular, né? Que é a situação em que se busca transformar a sociedade, né, na forma de uma nova ética radicalmente secularista, que está relacionada aí a normas e valores sobre sexualidade, casamento e outras questões que são contrárias aos valores cristãos. Como a gente já falou aqui em revistas aí recentes, né, os princípios judaico-cristãos no Ocidente estão sendo atacados constantemente, e a tentativa de destruí-los para impor uma nova ética, né? Novas normas, novos padrões totalmente contrários aos princípios judaico-cristãos, os princípios bíblicos, os quais são a base da cultura ocidental, né? Então a gente vê isso daí, né? Indivíduos ou instituições cristãs que tentam resistir a essa nova ética, né, acabam sendo combatidos, né, através de leis que são criadas para combater a pregação das igrejas, né, contra esse tipo de coisa, e também aí discriminação, né, a constante discriminação contra a igreja, né, nós vemos aí censura quanto às pregações, símbolos do cristianismo também acabam sendo censurados, entre outras coisas, né? A gente vê que, na verdade, a maior parte desse tipo de perseguição não é uma perseguição violenta, não é uma perseguição física, apesar de que, em alguns casos, alguns pastores, né, alguns cristãos acabaram sendo presos por causa de coisas que falaram, que disseram que foi contrário ali a alguma lei. Isso estando dentro da palavra de Deus, mesmo assim acabam sendo presos. Então essa perseguição aí, no caso pela intolerância secular, é uma perseguição que tem aumentado cada vez mais aqui na nossa realidade no mundo ocidental, né? E aqui no nosso país nós temos ainda a liberdade, né, de cultuar, de pregar o evangelho, já com algumas tentativas, como nós falamos, de limitar, né, a pregação. Por isso que a gente deve estar atento, né, as mais diferentes sutilezas do inimigo que tentam tirar a nossa liberdade de expressar a fé cristã. Devemos estar, então, atentos a isso daí. E aqui o autor traz, falando a respeito da Coreia do Norte, né? E dentre os países que fazem parte dessa lista de perseguição, o mais fechado para o evangelho no mundo hoje é
a Coreia do Norte, né? Desde o início que essa lista passou a ser produzida, a Coreia do Norte lidera. A Coreia do Norte é o país que mais persegue. Somente no ano aí é que a Coreia do Norte deixou de liderar essa lista, né? Que foi no ano em que os Estados Unidos tirou as tropas do Afeganistão, o Talibã tomou ali de controle e aí a perseguição foi tremenda, né? A perseguição ali foi extrema no Afeganistão e aí eles passaram para o primeiro lugar, não porque a Coreia do Norte diminuiu a perseguição, mas porque eles realmente foi um negócio exacerbado, né? A perseguição foi muito grande. Aí os cristãos começaram a sair, se dispersar, e hoje a perseguição continua, obviamente, contra o cristianismo ali naquele país, mas agora a maioria que estão ali são cristãos secretos, né? Pessoas que professam a sua fé em segredo para não ser atacado, né? Após a tomada do controle do Talibã. Então, a Coreia do Norte é o país comunista, né? Um país com um regime totalitário, ditatorial e que acaba perseguindo de forma extrema os cristãos. Os cristãos são forçados a trabalhar em campos de concentração e muitas vezes mortos por pregar a palavra de Deus, mortos por, não é nem por pregar a palavra de Deus, mas por ser cristão, né? Mortos por confessar a fé no Senhor Jesus. Pais não podem falar para os seus filhos que são cristãos. Se eles falarem para os seus filhos contarem para os amigos, contarem na escola que eles são cristãos, eles serão ali perseguidos, né? Então a gente vê que tem as igrejas de fachada ali em Pyongyang, né, que é a capital da Coreia do Norte, dizendo que eles têm ali abertura para outras religiões, mas aquilo é apenas algo de fachada e controlado pelo Estado para que o mundo, né, não os veja como regime totalitário, né? Nós sabemos ali a perseguição que os cristãos verdadeiros acabam sofrendo na Coreia do Norte, né? Muitos deixam de receber o sustento, né, por parte do governo, visto que é um país comunista, depende do Estado, né, as pessoas dependem do Estado, e os cristãos deixam de receber esse apoio e passam necessidade, passam fome, milhões de pessoas morrem de fome ali naquele país com um regime totalitário. Então, o autor traz ali a Coreia do Norte, mas eu indico aos irmãos dar uma olhada, né, no site do Portas Abertas, Voz dos Mártires, no Sename, né, que os irmãos, que é a Secretaria Nacional de Missões, que os irmãos verifiquem, né, para se inteirar a respeito de mais países, né, onde há um alto índice de perseguição ao cristianismo. Verifica ali também mais algo a respeito da Coreia do Norte, né, e também dos outros países onde há uma alta perseguição ao evangelho. E aí vem a questão, né, como é que a gente pode fazer para ajudar a igreja perseguida? Primeiro, nós podemos nos empenhar em conhecer a gravidade da situação, né? Então, uma das formas de nós colaborarmos com os irmãos que sofrem perseguição por causa da fé cristã é pesquisando a respeito do assunto. E a gente tem vários sites, né, como a gente já falou aqui, o Portas Abertas. Os irmãos colocam aí no Google, né, Portas Abertas, vai abrir lá o site, né, do Portas Abertas, os irmãos vão poder dar uma olhada, né, eles trazem várias informações aqui a respeito da situação, e os irmãos podem estar vendo a lista mundial de perseguição, os cristãos perseguidos, né, aí traz a história da perseguição, quem são esses cristãos, fala a respeito da igreja perseguida, e também como que nós podemos se envolver, né? Ele fala como se envolver, ore, doe, receba revista, presente de esperança, live solidária, seja um parceiro, e aqui ele traz vários tipos aqui de formas de ajudar esses cristãos que estão sendo perseguidos, até mesmo de enviar uma carta para esses irmãos para que eles possam ali crescer a sua fé e permanecer firme em Cristo Jesus, não negando a sua fé, mesmo que diante das ameaças. Tem também aqui, ó, a Voz dos Mártires, né? Os irmãos acessem aí, ó, a Voz dos Mártires, traz também muitas notícias a respeito da igreja perseguida, né? Traz também a opção aí de doações para que os irmãos possam estar ajudando os cristãos perseguidos. E também o site do Sename, né? A Secretaria Nacional de Missões,
irmãos podem estar aí acessando, né? Também fazendo doações ali através do Sename, né? E ajudando os missionários espalhados aí pelo mundo, missionários que estão, inclusive, alguns dentro da janela 1040 e são em países aí onde há uma alta perseguição ao cristianismo, ao evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Então nós pesquisando, indo atrás, se empenhando, né? De conhecer a respeito da igreja perseguida e transmitindo ali esse conhecimento para as outras pessoas, para que eles possam também ajudar, né? Ajudar esses irmãos que estão passando por perseguição. Como o escritor dos Hebreus fala no capítulo 13 e no versículo 3, ele diz assim, ó: lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Né? Então você veja aqui que nós devemos nos colocar no lugar dessas pessoas. E se fosse nós que estivéssemos passando por isso? O que é que nós iríamos querer que os outros cristãos fizessem por nós? Então, pensando dessa forma, nós iremos agir de uma melhor forma para com esses cristãos que estão sendo perseguidos. E uma forma aí de divulgar o tema é através da realização do DIP, né, que é o Domingo da Igreja Perseguida, né, que é um movimento de apoio aos cristãos perseguidos, né, com o intuito de orar, de fazer doações, né, contribuir para com eles. E aí os irmãos entrem aí no Portas Abertas, na Voz dos Mártires, que tem ali informações a respeito do DIP, né? Lá no Portas Abertas você pode se cadastrar, eles mandam até um material para vocês, para que possam estar ali realizando o DIP, né? Que é realizado todos os anos, desde 1988 aqui no Brasil. E você pode cadastrar a sua igreja local, né? Ali no site do Portas Abertas, recebendo material, né, uns boletos para doação, né? Para que os irmãos que quiserem doar possam fazer isso também ali com o Portas Abertas, né? E está ajudando essas pessoas que precisam das nossas ajudas, né? Esses irmãos que estão sendo perseguidos e tantas dificuldades, como nós falamos na lição passada a respeito das necessidades humanas. Esses cristãos que estão sendo perseguidos muitas vezes estão em países dentro da janela 1040 e passando por aquelas dificuldades que nós falamos na aula passada, né? Extrema pobreza, difícil acesso à saúde, difícil acesso à educação e, além disso, sofrendo perseguição por serem cristãos, né? Então os irmãos verifiquem, vejam aí, façam, né, em sua igreja. Eu, quando costumava fazer o DIP na igreja, levava algumas bandeiras, né, com o nome do país, a classificação, e dava uma bandeira diferente para cada pessoa, para que ela pudesse orar por aquele país, pesquisar a respeito daquele país, se empenhar em estudar a respeito e orar de forma direcionada por aquele país ali, para que os cristãos, os missionários que estão ali sendo perseguidos possam ser ajudados, auxiliados através das nossas orações, né? As nossas orações, elas têm poder, elas podem muito em seus efeitos. Outra forma, no caso, seria essa, é orando pela igreja perseguida, né? Então a gente já falou aqui que a oração ela é fundamental no trabalho missionário, né? A oração que nós fazemos de um lado do planeta, ela tem efeito do outro lado, né? Se os irmãos entrarem no site do Portas Abertas, vocês vão ver que lá tem muitos testemunhos, né, de irmãos e missionários perseguidos que foram ajudados pelas orações da igreja, foram alcançados pelas orações, ainda que pessoas distantes estavam orando por eles, eles foram alcançados lá onde eles estavam por essas orações, né? Tem também lá pedidos de oração todos os dias, onde você pode se comprometer de orar. Então você vai lá, vou orar, aí você coloca seu nome, seu e-mail, né, dizendo lá que você vai orar por aquele cristão ali que está passando por aquela dificuldade, né? Então você entrando no site do Portas Abertas, né? Você vai ver lá como se envolver, ore, né? E entrando lá, você vai ter lá os pedidos de oração, né? Nesse caso aqui tem um pedido de oração pelo Irã, né? Ele fala aqui do pastor Anushavan, de 61 anos, que foi condenado a 10 anos de prisão no Irã, por discipular cristãos de origem muçulmana, né? Ele já havia sido preso por liderar uma igreja doméstica, uma igreja em uma casa. E aqui também tem pedido de oração pela Coreia do Norte, Burkina Faso, Nigéria, pelo Oriente Médio, Laos e o pedido aqui do Irã. Então, os irmãos entrem no site, né? Vejam aí
A gente aqui traz apenas algumas diretrizes, um direcionamento, mas o importante é que o irmão acesse e se engaje cada vez mais com essa obra, né? Paulo, ele entendia a importância da oração, ele não negligenciava a oração dos irmãos e pedia a oração dos irmãos para que ele pudesse ter as portas abertas para a pregação do Evangelho, como a gente vê ele pedindo aos Colossenses, no capítulo 4, versículos 3 e 4, também aos Tessalonicenses, na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. Ele pede a oração para a abertura da palavra, né, dos caminhos para a palavra de Deus. Outra forma também é se envolvendo com a causa. A gente sabe que o promover, né, a conscientização e orar pelos irmãos já é uma forma de engajamento, já é uma forma de se envolver. Mas também podemos nos envolver contribuindo financeiramente e também, claro, podemos ser vocacionados por Deus, né, para atuar de forma específica e direta com a igreja perseguida, né, indo e fazendo ali a missão, né? Como a gente já falou, as várias formas de fazer, elas podem ser aplicadas com relação à igreja perseguida, né? Orando, contribuindo e indo, né? Fazendo a missão. Sabemos que isso é uma chamada específica, nem todos são chamados para ir, mas se formos vocacionados por Deus, que haja sensibilidade na igreja para enviar missionários para esses locais que estão necessitando. Aqui na conclusão, o autor ele diz que infelizmente há lugares em que cristãos são mortos por causa da sua fé em Jesus. Isso mesmo, em pleno século XXI, pessoas são mortas por causa de Jesus em nome de ideologias satânicas que se sentem ameaçadas com os fundamentos da fé cristã. Oremos pelos nossos irmãos perseguidos. Que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegra em estar na presença dele, intercedendo dia após dia pela obra missionária, principalmente pela igreja perseguida. Próxima lição, lição 12, estaremos estudando o modelo de missões da igreja em Antioquia, né? Então, os irmãos que ficaram até aqui conosco, peço que curtam esse vídeo, compartilhem também com seus irmãos, com seus familiares, para que eles possam se conscientizar a respeito da igreja perseguida e também se engajar nessa causa. Eu sempre digo, participe de forma presencial da Escola Bíblica Dominical neste domingo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.